Olá, boa noite! Hoje é 30, o último dia do mês de abril. No SBT-MS Debate de hoje, vamos falar sobre temas relacionados à pessoa idosa, direitos, políticas públicas, e é este o momento de repensar e curtir a vida? O que dizem os especialistas quando a questão é a saúde dos 60 mais? Fique com a gente, porque mesmo que você não esteja acima dos 60 anos, esta temática pode te interessar como filho, como cuidador, como neto e como ser humano. O SBT-MS Debate está começando. E a nossa convidada de hoje é a Vânia Almeida, que está presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa. Boa noite, Vânia. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do SBT-MS Debate. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos. É um muito prazer nós estarmos hoje aqui representando o nosso Conselho Estadual e eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos falando sobre essa temática muito importante para a nossa sociedade atualmente. Primeiramente, Vânia, eu gostaria que você nos contasse qual que é a atribuição do Conselho e como que ele pode ser acionado para denúncias. Bem, o Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa, foi regido desde 1998 e ele foi instituído enquanto Conselho Estadual, só que nosso processo de regimento, ele não é um processo de abertura de denúncias. Nós recebemos denúncias, porém a nossa temática é a política pública. É o quê? É fortalecer todo o tipo de instrumentalização que já existem todos esses anos decorridos e nós somos um conselho de direito. E ele, dentro dessa política, ele preza por toda a temática de defesa da pessoa idosa através de criações de leis que possam tanto fortalecer a população idosa quanto dar garantia aos seus direitos. Direitos à locomoção, direito à saúde, à educação. Muitos idosos continuam estudando após os 60 anos. Então, todos esses tipos de direito ao lazer, à alimentação adequada, tudo garantindo com que dentro dessas leis possam primar a qualidade de vida do idoso, principalmente com relação à manutenção do Estatuto do Idoso, que já fez no ano passado 18 anos. Então, nós temos essa primícia dentro do Conselho. A questão da denúncia, ela nos chega, porém, a temática da denúncia, ela é mais direcionada ao Disque 100, que fica em Brasília e são filtradas para todos os municípios. Então, quando essa temática nos são remetidas, claro, são acionadas algumas especificidades, então nós entramos em contato com quem de direito, Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, mas no Conselho Estadual, ele tem como organização principal manter e zelar pelas políticas públicas. Na questão de fiscalização e ação, o Conselho Municipal é que tem essa atribuição. Então, o Conselho tem a premissa de políticas públicas. Eu te convido agora, Vânia, para acompanhar conosco um depoimento do Gabino Lino. Ele que é radialista, é esportista e está subsecretário estadual de políticas públicas para a pessoa idosa. Vamos assistir? Falar em velhice, falar da velhice, hoje está mais fácil. Principalmente tem o Estatuto para a Pessoa Idosa, o Estatuto do Idoso, que está inserido 118 artigos. E esses 118 artigos, ele está contemplado todos os direitos sociais, direito de segurança, direito de assistência à saúde. Mas um importante, que eu sempre estou comentando nas minhas rodas de conversa, interessante, a família tem que estar também, vamos dizer assim, a família também tem que estar inserido nesse estatuto, entre aspas, porque no artigo 3º, primeiro que é responsável pela pessoa idosa é a família. E nisso nós estamos nessa conversa de roda sempre argumentando
Por quê? A violência, ela não é só física, ela tem série de itens. Por exemplo, o abandono é violência. Usar o patrimônio da pessoa idosa é violência, por exemplo, cartão de crédito. E outro, o idoso, quando ele chega a uma idade, ele começa a se recolher. Na própria casa ele começa a ser abandonado. Então, com isso, o grande responsável por isso é a própria família. Vânia, o subsecretário apontou a questão da violência contra a pessoa idosa, que muitas vezes nem a pessoa idosa sabe que está sofrendo, né? Vocês recebem denúncias nesse sentido? Sim. O Conselho recebe, como eu comentei anteriormente, nós recebemos algumas denúncias diretas ou através do Disque 100. Por exemplo, nós tivemos no período de janeiro a abril de 2022, 218 denúncias registradas através desse canal de informação. Dessas 218 aqui no Mato Grosso do Sul, 77 foram de abusos. Abusos esses com relação a abuso e violação de direito do idoso. 66 foram voltadas para o abandono, 65 para a questão de negligência, que todos esses tipos de violação, eles são realmente detectados dentro do processo de cuidado do idoso e deixam que a pessoa, às vezes, não sente que está sendo abusada. Então, são violências silenciosas, digamos assim, e chega mesmo a violência física, que é quando ela extrapola, e alguns vizinhos denunciam que podem denunciar, que a família está dando maltrato, ou chega até os canais de denúncia, a polícia ou o Ministério Público, chegam outros tipos de denúncia, que é quando o idoso ele é violado financeiramente, que é uma coisa muito comum que está acontecendo hoje. Mas, Vânia, tem a questão também da faculdade mental, da questão da mobilidade, da dependência financeira. Isso também atrapalha um pouco na questão da denúncia, né? Muito. Isso fragiliza mais o idoso. O idoso, ele se torna, quando o idoso ele não consegue se locomover, ele é mais dependente da família, a família tem aquela obrigatoriedade de conduzi-lo, principalmente quando ele é um idoso que tem dependência de medicamentos, de locomoção, como você falou. Todos esses processos dificultam a sua própria defesa, digamos assim. Então, o idoso, ele tem essa vulnerabilidade diante da sociedade. Mas você acredita, Vânia, que se tivéssemos uma delegacia especializada em atendimento às pessoas acima dos 60, como temos a DEAN, como temos a DPCA, facilitaria nesses casos? Muito, muito. O Estado, nós temos algumas delegacias que são específicas, não para o idoso, é para alguns atendimentos, mas as pessoas são treinadas para receber denúncias. Porém, se no Estado conseguirmos uma delegacia do idoso, isso vai trazer assim uma segurança de recepção, de acolhimento para esse idoso, onde ele possa se sentir mais bem ouvido com a sua demanda. Já existe no Brasil algumas experiências muito boas com relação a isso, em Brasília, por exemplo, e nós estivemos na última reunião com o Conselho Nacional, onde foi apresentado, e nós acreditamos que se o Mato Grosso do Sul pudesse ter esse perfil também, ter uma delegacia exclusiva, isso poderia ser trazido também para a nossa população, por conta dessa questão do acolhimento. É o treinamento de quem vai receber, uma equipe que possa ter psicólogos, assistentes sociais, médicos, especialistas que entendam essa vertente da parte do idoso. Vânia, vamos acompanhar agora um depoimento da Leila. A Leila Regenô, ela tem uma agência especializada em turismo e eventos para pessoas acima dos 50. Já pega também essa faixa dos 60 a mais e ela também é gerontóloga. Vamos acompanhar? Uhum. Quando a gente fala de turismo, lazer, eventos para esse público da, vamos dizer, terceira idade, melhor idade, maturidade, independente do termo que se usa, é um prazer muito grande. Eu que trabalho com esse segmento há 25 anos,
para mim é uma paixão, porque são pessoas que buscam viver a vida intensamente. São pessoas que, depois que criaram seus filhos, depois que já trabalharam, estão no momento aí de procurar viver o máximo que podem e buscam fazer amigos, viagens, brincar, até mesmo namorar. Então, é gratificante. E nós aqui, nós nos especializamos em atender essa clientela. Eu sou gerontóloga e nesse segmento de turismo e lazer. Essas viagens que nós proporcionamos são viagens que a gente cuida com detalhes, focando e lembrando que essas pessoas, claro, algumas com certas dificuldades, a gente tem que lembrar que temos aí, assim como trabalhamos com pessoas de 50 anos, também temos pessoas de 90, 95 anos, felizes e, claro, com algumas dificuldades, mas isso tira de letra. As pessoas fazem amigos, brincam bastante e a amizade, gente, como é lindo ver essas pessoas criando laços afetivos, porque às vezes a família, claro, seus filhos já têm outras, já criaram laços com a família paralelamente, então de repente aquele pai, aquela mãe se vê sozinho. Então é um momento de procurar amigos e criar esses laços fortes e afetivos com essas amizades de viagens, lazer. É lindo. Eu digo para você, se você não teve ainda essa oportunidade, vem com a gente. Você vai ver que viver é bom demais, independente da idade que você tem. Vânia, a Leila trouxe a realidade, então, de pessoas que estão aí com poder de compra e estão com saúde para viajar, estão com independência. É uma outra realidade. Você acredita que ter isso para a pessoa idosa é importante para ela e também para a família? Muito. A família, ela é o arcabouço, né, da sociedade. E aí você vê quanto o idoso, ele vai olhar e vai ver o que foi que ele plantou e vai ser o reflexo tudo aquilo que ele idealizou. E aí esse idoso que se locomove, que tem independência financeira, ele se torna mais saudável mentalmente, ele se torna, continua se sentindo útil. Então, para que ele possa ter qualidade de vida, tem que existir, sim, locais que possam receber essa população com acessibilidade, que possam receber essa população com um perfil, um olhar diferenciado, porque são hotéis, são pousadas que possam se especializar nessa demanda dessa população. Nosso país está envelhecendo, nossa pirâmide demográfica está funilando, a base piramidal, e nós teremos daqui a 40, 50 anos uma grande população. Nós estamos falando do nosso futuro. Então, se as empresas, como a da gerontóloga, conseguem entrar dentro desse perfil, ela vai ter assim, uma grande clientela da qual ela vai poder usufruir e todos nós poderemos aproveitar bastante. Isso ajuda na qualidade de vida, com certeza. Mas e quem não se encaixa nesse perfil aí que a Leila trouxe para nós, da viagem, do poder de compra? É possível um plano B? Tem como modificar a realidade dessas pessoas? Sim, eu acredito que a questão de acessibilidade de praças públicas, parques, convivência familiar. A família que é o grande responsável por essa demanda, visitas a esses idosos, não deixar que esse idoso fique isolado, que ele se mantenha descartável, digamos assim. Não precisamos mais desse idoso, nós não temos mais contato. Então leve seus filhos, seus netos para que ele possa ver, seus bisnetos, possa conhecê-lo, porque é muito temeroso com relação à depressão, à tristeza, e ele acaba diminuindo sua vontade de viver. E com isso, a alimentação fica prejudicada, a hidratação, o cuidado, e começam a aumentar a necessidade de medicação, e aí começa todo um processo que não deveria estar ocorrendo, simplesmente porque não está tendo atenção. Então, esse idoso que talvez não tenha uma condição financeira de sair, passear,
ter um lazer mais caro, digamos assim, que ele possa ir numa praça, que ele possa estar num portão, vendo o vizinho, tendo contato com a família. Então, a família é responsável pela grande parte desse cuidado do idoso. Vânia, nós temos algumas comunidades tradicionais, como as comunidades japonesas, temos as comunidades remanescentes de quilombos com seus griots, temos as comunidades indígenas com os anciãos. Essas pessoas 60 a mais, elas têm um grande respeito, né, dentro dessas comunidades, são até conselheiros. E a nossa realidade aqui, mais nos países ocidentais e fora dessas comunidades, não é bem assim, né? O idoso é meio deixado de lado. Você acredita, enquanto conselheira, que tem muita vivência nesse trabalho com pessoas acima dos 60 anos, nós temos muito ainda o que aprender, o que caminhar em relação a esse respeito? Sim. Nós temos. A população brasileira, ela não tem na sua cultura, né, devido a alguns percalços, a questão do cuidado do idoso, da pessoa mais velha. Você fez 50 anos, 55, você começa a ser o velho encostado, o idoso abandonado. E existe um preconceito na nossa cultura com relação ao idoso. Então, você citou culturas que são diferentes, o olhar é diferente, mas eu creio que nós podemos mudar isso a partir da nossa geração. A gente pode começar a mostrar para a população mais nova que todos nós já fomos jovens e precisamos estar nos preparando na juventude para uma vida com qualidade, sem tanta dependência, digamos assim, uns dos outros tão direta, porém estarmos sempre unidos, porque o que acontece é que a impressão que eu tenho é que as pessoas nunca vão chegar aos 60, vão parar em algum canto, em algum campo, e não é assim. A nossa cultura, os nossos jovens, eles precisam ter esse entendimento. Hoje você precisa ter a informatização, a comunicação, ela tem esse dever até de atualizar as pessoas e não trazer para ela uma ignorância. O idoso, ele precisa ter acesso à tecnologia, ele precisa ter acesso a tudo. Vânia, nós vamos falar agora de saúde com um especialista, que é o Dr. Marcos Blini, que mandou um depoimento para nós. Ele é geriatra. Vamos acompanhar? Boa noite, gente. Vocês viram, né, que com a evolução da medicina, o desenvolvimento humano, cada vez mais a gente tem idosos mais saudáveis, mais ativos na sociedade, viajando, participando de políticas públicas, se envolvendo com as eleições, com o voto, com a democracia. Mas a gente também tem outro lado que eu vejo muito como geriatra, que são os idosos que não estão envelhecendo tão bem assim. E aí hoje eu fui convidado para falar um pouquinho para vocês, na minha impressão, quando que é importante um paciente procurar o auxílio do geriatra para cuidar da saúde dele, tá? Aí, normalmente, as pessoas falam que o geriatra é um médico relacionado com o envelhecimento. Então, teoricamente, todo adulto mais velho, por volta dos seus 50, 60 anos, quando já é considerado idoso, deveria procurar o atendimento de um geriatra, tá? Eu concordo com isso, porém em partes, porque, por exemplo, se o idoso está envelhecendo bem e ele tem um excelente clínico que cuida dele, um bom cardiologista, um bom endocrinologista, um bom nefrologista, um reumatologista, qualquer bom médico clínico, ele já está bem cuidado do ponto de vista da prevenção, para pressão alta, para colesterol, para diabetes, para a questão de obesidade e os exames de prevenção. Agora, quando que eu acho imprescindível de um paciente vir procurar atendimento com um médico geriatra? Primeira coisa, os pacientes acima de 80 anos, tá? A partir dessa idade que a gente fala que são considerados os grandes idosos, o desenvolvimento da medicina e as táticas que a gente tem que usar, as condutas que a gente usa como médico mudam muito, tá? Então, a partir dessa idade é interessante ter um geriatra cuidando desse paciente, independente da assistência dos outros médicos, ou até como gestor único da saúde desse idoso. Sempre falo para meus alunos, quanto mais velho o paciente é, e mais debilitado, e com mais doenças, e com mais dificuldade que a gente tem do entremeio das coisas que esse idoso tem, maior a indicação dele ter um geriatra como acompanhante, acompanhando o cuidado desse idoso, tá? Então, acima de 80 anos, eu acho imprescindível ter pelo menos uma avaliação anual com um geriatra para ver se está tudo correndo bem, tá? A outra grande questão, que talvez seja até mais importante, idosos que estão envelhecendo mal. Então, às vezes, até idosos mais jovens, mas que estão caindo, com desequilíbrio, tomando muitos medicamentos, com tontura,
esquecimento, problemas de humor, de ansiedade, depressão, uma série de fatores que são comuns do envelhecimento, mas são doenças que, se você fosse passar com médicos especialistas de cada área, ele estaria passando por volta de uns 5, 6 médicos, às vezes até mais. E muitas vezes, vindo no geriatra, a gente tem o controle de todas as doenças na nossa mão e muitas vezes essas coisas se misturam. Vânia, você acredita que essa questão da saúde é que mais segrega a pessoa acima dos 60 anos? Atualmente é um fator importante devido a dependência de medicação, leva realmente a pessoa a ter que ter uma atenção direcionada ao controle dessa saúde e a locomoção, que é o grande pivô disso tudo. O idoso, quando ele depende, ele não tem uma saúde plena, ele tem que tomar alguns remédios para pressão alta, para diabetes, ele está sobrepeso, ele tem que se locomover, então isso tudo é um fator realmente preocupante. Então a qualidade de vida do idoso deve ser cuidada, ter todo um cuidado específico e isso pode comprometer sim. A saúde, ela é fundamental que ela esteja plena para esse idoso. Vânia, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui hoje conosco no SBT MS Debate. Muito obrigada também pelo convite e nós agradecemos estar pela presença aqui hoje. Muito obrigada. E eu quero terminar dizendo o seguinte, a pessoa idosa de hoje é o jovem que venceu barreiras lá atrás. Se você chegou até aqui, é um jovem de sucesso. O SBT MS Debate volta no próximo sábado. Se cuidem. Tchau.